Isso quer dizer que aqueles anjos, aqueles príncipes, aqueles principados, potestades, foram presos em cadeias eternas. Estão presos até o dia do grande juízo. Ora, se eles estão presos, eles não podem ser esses demônios que se manifestam. Então a Bíblia estaria se contrariando. Se eles estão presos, eles não têm acesso. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, não foi só Sodoma e Gomorra, foram também as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, ou seja, preste atenção, como aqueles anjos, Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. Isso inclui Ai e Jericó e as demais. Por isso, quando Deus ordenou a destruição delas, o DNA humano já estava corrompido nessas cidades. Aquele povo já havia se envolvido, se misturado com os anjos. Por isso Deus ordenou a Josué naquela época que passasse por aquelas outras cidades. Isso não está relacionado agora com Sodoma e Gomorra diretamente. Estou falando de outras cidades que estavam também contaminadas. Deus ordenou a Josué que matassem a espada a todos, que não poupasse nem uma vida, porque naquelas cidades, assim como em Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, aquelas cidades que pereceram ali pela mão de Josué e o exército de Israel, eram cidades de híbridos. Pessoas que já estavam contaminadas, já eram metade humano e metade celestiais, híbridos, de anjos decaídos. Assim como essas cidades se entregaram à fornicação, aos anjos também é exatamente o que o texto está dizendo. Então não me diga que anjos não podem ter relações sexuais. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles anjos, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Outra carne. Você lembra quando Deus enviou 2 anjos para anunciar a Ló que no fim seria a destruição de Sodoma e Gomorra? Você lembra disso? E que os moradores de Sodoma e Gomorra quiseram estrupar os anjos? Sim. Os moradores de Sodoma e Gomorra assediaram os anjos, queriam estrupar os anjos. Está lá o texto. E Ló, coitadinho do Ló, querendo proteger os anjos, como que se anjos precisassem de proteção, ele ofereceu as suas filhas. Não façam mal a eles, leva minhas filhas. Os anjos, claro, não permitiriam uma troca dessas. O que fizeram? Fizeram com que todos aqueles moradores de Sodoma e Gomorra e da cidade circunvizinha ficassem cegos. Eles
eles foram após outra carne. E que carne eles estavam procurando para se relacionar sexualmente? O texto já deixou muito claro: carne de anjos. Assim como os seres humanos têm uma constituição, uma composição física, como também tem espíritos, os anjos também, eles são tão espiritual quanto nós. Eles são tão espiritual quanto eu e você. Mas também tem carne. Por essa você não esperava, não é verdade? Anjos com carne e ossos. Anjos que come, anjos que bebe, e eu duvido que até não durmam. Com toda certeza deve até tirar um cochilo também. Pedro também corrobora com a palavra de Judas. Na sua segunda epístola, capítulo 2, verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, no verso 4, ele diz: pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo lançado-os no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. Então, onde estão os anjos que pecaram? Hein? Onde estão os anjos que pecaram? Isso precisa ficar muito mais claro em sua mente. Eu cheguei a uma conclusão, meus amados, que a primeira razão para que os anjos se envolvessem com as mulheres não foi atração. Eu até acredito que isso tenha ajudado, porque as pré-diluvianas eram mulheres magníficas, lindas, altas, formosas, transcendem e superam em tudo as mulheres que nós temos hoje. Eu cheguei à conclusão, ainda que eles, os anjos, tenham se envolvido apenas por estarem atraídos sexualmente pelas mulheres, por trás deles estava o diabo, incentivando-os, mas com outro objetivo. E qual era esse objetivo? Foi a primeira profecia que lemos no início desta mensagem. Qual foi o texto base, ou qual é o texto base do início desta mensagem? Onde encontramos a primeira profecia bíblica. Deus não disse lá atrás que da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente? Só que esse que viria da mulher, o descendente da mulher, teria que ser 100% humano. O que caiu foi homem, foi humano. A semente genuína de Deus plantada aqui na terra. Então, o que viria teria que ser 100% humano, 100% homem. Não poderia ter nenhum componente angelical em seu DNA. O que o diabo quis, querido, foi poluir o sangue humano, foi contaminar o DNA humano. O objetivo era impedir que Jesus viesse. Jesus teria de nascer de uma mulher e mais. Agora você pode entender porque a mulher tinha que ser virgem. Jesus é o descendente da mulher. Jesus é um ser sui generis. O que quer dizer sui generis? É o único
100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Ele recebeu de Maria o DNA humano e do Pai, através do Espírito Santo, a natureza divina. 100% homem e 100% Deus. Embora durante seus 33 anos de vida terrena como homem, não agiu um minuto sequer como Deus, porque ele tinha que proceder e ser em seu comportamento 100% homem. Não podia ter ali nada de ser angelical. Quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, saia do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus proíbe que os filhos de Israel se envolvam com outros povos. Fica parecendo que Deus é preconceituoso, mas não é isso. Meus amados, não é isso. Deus não é preconceituoso. Tem um propósito. E qual era o propósito de Deus agir assim? De manter uma linhagem com o sangue puro, sem envolvimento angelical, para que lá na frente, quando Jesus viesse, ele estivesse apto para ser o Salvador do homem. Se houvesse no DNA de Jesus Cristo um elemento, por menor que seja, um resquício, Jesus não seria apto para salvar o homem. Lá em Gênesis capítulo 6, interessante, a gente está sempre retornando a Gênesis no capítulo 6, porque o início de tudo é lá que tudo começou, tudo está lá. Deus ia destruir a humanidade enviando o dilúvio, acabar com a farra dos anjos. E Deus escolheu um homem. E quem foi que ele escolheu? Quem foi o eleito? Noé. Por que Deus escolheu Noé? Que requisito ele teve para ser o escolhido? Para dar um novo início à humanidade. Olha o que diz a Bíblia. Gênesis 6, 8 a 10. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. Era ele homem íntegro e justo em sua geração. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida e cheia de violência. O que significa ser íntegro e justo em sua geração? A gente leva para o lado moral, não é? O cara era íntegro, era justo. Não é nada disso que o texto está falando. Ele era puro em sua linhagem, em seu DNA. Seu DNA não estava corrompido, não estava comprometido. É por isso que a Bíblia tem a preocupação de nos apresentar genealogias. Você já deve ter achado uma chatice quando chega em Mateus ou chega em Lucas e está lá: fulano gerou fulano, que gerou Bertano, que gerou
Meu Deus, para que isso? Eu preciso saber quem gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou beltrano, mas isso era importante para saber que aquela linhagem não estava corrompida. Apenas seres humanos. Eram apenas seres humanos. Anjos não entraram naquela linhagem para corrompê-la. Noé não foi escolhido porque ele era um homem acima da média. Tanto não era que depois do dilúvio, a primeira coisa que o cara fez foi tomar um porre, mamou todas e amaldiçoou o seu neto. E a Bíblia não põe pano quente. Ela não põe pano quente, está lá. Noé saiu da arca tão alegrinho que mamou todas. Deus não escolheu porque ele era um cara 100%. Ele era falho, era humano. Todavia, porém, a sua linhagem, o seu DNA era puro, não estava contaminado. Eu quero terminar lendo com você, ou com vocês, que vai estar ouvindo essa gravação, esse vídeo, Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, onde o apóstolo Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra sangue e carne, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Gente, o diabo não é Deus. O diabo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É muita idiotice, desculpe até a expressão, nós atribuirmos ao diabo atributos únicos e exclusivos de Deus. E nós fazemos inconsciente. Por exemplo, eu canso de ver na televisão pregadores que estão orando e de repente no meio da oração estão falando com Deus: ó Deus, em nome de Jesus. Aí no meio da oração: diabo, você que está aí, vai saindo. O diabo, ele não é onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo como Deus. O diabo nunca foi problema de Deus. Deus nunca se sentiu ameaçado por ele. O diabo é diabo do homem. É diabo da espécie humana. Satanás é Satanás do homem. É Satanás da espécie humana. Não é adversário de Deus, nunca foi, jamais será. É adversário diretamente da espécie humana. Mesmo tendo seduzido a terça parte dos anjos, e ainda restaram 2/3 fiéis a Deus, e ainda que todos os anjos fossem seduzidos pelo diabo, isso não diminuiria Deus em absolutamente nada. Em
absolutamente nada. Esse diabão que a religião nos vende não é fruto do que a Bíblia nos apresenta, mas é fruto de uma concepção equivocada, chamada maniqueísmo. Ou seja, colocar o bem e o mal na mesma queda de braço, no mesmo pé de igualdade, Deus e o diabo numa queda eterna de braço. Isso não existe. Isso existe na cabeça de pregadores que não têm conhecimento bíblico, que têm preguiça de estudar, de examinar as Escrituras, de aprofundar na Bíblia, e o povo perece por falta de conhecimento. A ignorância, o acho e não acho, vai tomando forma, vai se concretizando na mente do religioso, do crente, e passam a achar que é desse jeito, enquanto que a Bíblia aponta uma realidade totalmente oposta a essa queda de braço, a esse maniqueísmo, a essa loucura que a gente vê aí hoje em dia em tantos púlpitos, em tantas igrejas, na mente de tantos crentes por aí. Isso não existe. E eu já vi pregadores ensinarem que a vitória de Deus sobre o diabo depende de nossas orações. Que coisa absurda, né? Chegar até esse ponto. Olha, Deus só vai ser vitorioso sobre o diabo se vocês orarem. A vitória só vai ser possível a Deus mediante a oração de vocês. Isso é um absurdo. Olha que ponto chega a imaginação humana, desprovida de conhecimento bíblico, rudimentar. Se nós não orarmos, aí Deus se enfraquece. Para com isso, né? Eita, povo difícil de lidar e difícil de entender. Usa a Bíblia todo dia como desodorante debaixo do braço. Chega em casa, joga ela no canto e deixa ela empoeirando ali. E não tem conhecimento, não tem prazer em conhecer a Deus. Você só conhece a Deus através de sua palavra. Para com isso, por favor. O diabo é inimigo do homem. Ele é problema do homem. Problema para nós. Embora ele não seja onipresente, onisciente, onipotente, ele tem demônios espalhados pelo quatro cantos do mundo e provavelmente o mantém informado. Há uma rede trabalhando para ele. Mesmo as potestades, principados, trabalham com afinco ininterrupto. A nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Davi, quando enfrentou Golias, ali foi uma luta contra carne e sangue. Porém, quando Golias caiu e Davi correu lá, sacou a própria espada de Golias, decapitando a sua cabeça, Golias deixou de ser o inimigo de carne e sangue para se tornar uma força espiritual sobre a terra. E Golias está infernizando até os dias de hoje. Quando Josué chegou à terra prometida, o que ele encontrou foram cidades habitadas por gigantes. A Bíblia fala, e a ordem de Deus foi: passa a lâmina,
Essa é uma raça completamente corrompida, que devorava crianças, que oferecia crianças em sacrifício. Os últimos gigantes remanescentes dos Néfilim foram destruídos por Davi e seu exército. A Bíblia também fala disso. Davi destruiu os últimos. Depois de Davi não se ouve mais falar em gigante na Bíblia. Mas eles deixaram de ser inimigos de carne e ossos para se tornarem inimigos espirituais, demônios. Agora você começa a entender, por exemplo, você vê um espírito maligno que intitula, sei lá, Exu Caveira, Pombagíria, qualquer coisa dessa. Consegue imaginar que aquilo um dia foi anjo? Pelo amor de Deus, diz que quem um dia foi rei nunca perde a majestade. Mesmo tendo se corrompido, mesmo tendo se rebelado contra Deus, você acha que chegou àquele ponto de eu querer um amará lá na encruzilhada? Imagina você um anjo que já esteve ali perto de Deus, conhece a glória, as maravilhas da eternidade, as multidimensionalidades, os incontáveis reinos espirituais, os incontáveis mundos que há por aí. Dizer, eu quero um frango com uma farofa e uma garrafa de pinga? Esse anjo está muito vagabundo, muito fajuto. Você vê que de anjo não tem nada. É demônio. Não brinca com isso. É demônio. É espírito de híbridos, de gigantes cruéis, de seres terríveis que dominaram a espécie humana no mundo que pereceu. Não são anjos, são a descendência de Satanás aqui na terra. E esses demônios vivem de iludir as pessoas e mantê-las refém de uma mentira, de uma superstição, mesmo sendo demônios, sem jamais terem sido anjos, coisa alguma. Mas quando eles pedem, quero uma coisa, uma oferenda lá na encruzilhada, assim e assim, para que eles, o que importa não é a oferenda em si, o que importa é aquilo que você vai ofertar, é a sua submissão a Ele. Eles querem ver você submisso a eles. Espíritos não comem, espíritos não bebem. A única coisa que eles querem é escravizar você, como escravizou a humanidade no tempo remoto, no passado. A maior alegria que os demônios têm é ver um ser humano pagar um mico. Gente, vamos conversar cá entre nós. Precisa espalhar lá fora, não, fica na sua. Mas é só um mico que as pessoas estão pagando por aí. A pessoa, coitadinha, naquele engano, talvez querendo ser feliz, e o inimigo diz, tem que fazer a cabeça assim e assim. A pessoa vai lá, faz a cabeça e faz tudo para o santo, compra tudo que tem que comprar. Ela quer acertar e sujeitar, e para isso sujeita tudo aquilo. Mas que depois que ela conhece Jesus e olha para trás, ela diz, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Que bobagem! Como eu pude fazer aquilo? Não pensa você que é só gente simples, porque não é só gente simples. Não é só gente simples. Você cansa de ver por aí
à meia-noite, nas encruzilhadas, na sexta-feira, às vezes no cemitério. Ó, juízes, promotores, médicos, professores, advogados, prefeitos, vereadores, gentes esclarecidas, mas no desespero, querendo se livrar de uma situação, o que mandar fazer, faz. Eu ouvi um testemunho que nunca vou esquecer. Um homem, um policial federal, foi num centro qualquer. O espírito disse a ele lá: você vai no cemitério e vai trazer para mim ossos de um defunto fresco. Ele disse: espera aí, eu sou um policial e sou um federal, e isso é um crime. Chefia, arruma um jeito lá, suborna o coveiro, mas tem que trazer para mim ossos de um defunto fresco. Imagina a alegria desse demônio, a satisfação desse demônio em ver um policial federal se prestar a isso. Mas ele queria, a mulher dele estava com câncer. Ele foi. Gente, o cara pulou o muro do cemitério, violou uma sepultura, policial federal, tirou lá os ossos de um defunto que supostamente teria sido enterrado poucos dias antes. Levou lá no centro. Chegou lá, entregou ao cara. Saravá para lá, saravá para cá, macumba para lá, macumba para cá, e de repente tem alguma coisa errada. Invoca e toca tambores e nada acontece. Ele olhou para o policial e disse isso: olha, isso aqui é defunto fresco mesmo? O policial respondeu: claro que é. Olha a situação dos ossos. Deu um trabalho grande arranjar isso, rapaz. Não tem alguma coisa errada aqui. Tem que ter alguma coisa errada. E pá pra lá, e pá pra cá. E depois, meu irmão, o cara deu um treco e gritou: some daqui com esses ossos. Desapareça daqui com esses ossos. Por quê? Esses ossos são do corpo de um cristão. Esses ossos são do corpo de um cristão. De um santo do Deus Altíssimo. Tira logo esses ossos daqui. Com eles eu não posso trabalhar. Fora daqui com isso. Quando o policial ouviu isso, disse: peraí, o Deus dos cristãos deve ser mais forte do que isso. E o que ele fez? Procurou a primeira igreja que encontrou. Lá foi salvo, liberto, e a mulher dele curada do câncer. Então, irmãos, por favor, entenda o que eu vou dizer. Vocês não têm que se prestar a fazer oração para desfazer a macumba. Macumba não precisa ser desfeita. A macumba não pega absolutamente nada. Sabe o que é nada? Nada é nada. O que tem que ser desfeito é a superstição da pessoa. Meu irmão, se você crer, aquilo funciona. Se você der crédito naquilo,
aquilo vai funcionar, porque os espíritos malignos recebem aquela oferenda e vão trabalhar para executar aquilo que foi pedido. Mas se você sabe que serve a um Deus vivo, a um Deus maior do que qualquer mandinga, a um Deus maior do que qualquer macumba, nada vai te atingir, nada te atingirá. Você lembra do rei que pagou um profeta, um tal de Balaão, para rogar uma mandinga no povo de Israel? Você se lembra disto? Deu o dinheiro para Balaão, Balaão levou ele lá no alto do topo da montanha, de onde ele podia ver todo o povo de Israel, e disse: roga uma mandinga, acaba com essa gente. O cara até que tentou, deu uma forçada de barra, entortou para um lado, entortou para o outro, levantou a mão, se contorceu, tentou e disse: não dá, rei. Como não dá, homem? Já te dei o dinheiro, vai, roga aí, roga uma mandinga, acaba com esse povo. Balaão disse: contra Israel não vale encantamento, contra o povo de Deus não vale macumba, gente. Não vale, nada vale. Olha, pode colocar seu nome na boca do sapo, colocar seu nome na boca do defunto, na boca do que for. Contra você essas coisas nada valem, não valem nada. Mas você vai dizer: mas eu já vi gente sendo vítima disso. Sim, porque creu, porque deu crédito a isso, porque não conhece o Deus que você conhece. Então o que é que as pessoas precisam saber? Precisam saber a verdade. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquele que habita no seu interior do que o que habita no mundo. Quantos creem? Eu creio. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E a Bíblia diz, Paulo, eu gosto dos escritos de Paulo. Paulo, terminando a epístola aos Romanos, ele vai terminando dizendo: em breve, o Deus de paz, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo de vossos pés. É nisso que nós cremos. É nisso que devemos crer. É nisso que eu acredito. Ele já está ferido. E até hoje o diabo não se recuperou do golpe. Ainda está zonzo. Não conseguiu se levantar da lona. Nem vai se levantar. E em breve, a Bíblia diz que ele será esmagado debaixo de vossos pés. Acabou. Ele ainda tem um tempo, porque tem um propósito, tem um objetivo. Deus já poderia ter acabado de vez com a farra deles, mas há um propósito. Até que esse propósito seja concluído, eles
estarão aí atazanando a vida dos seres humanos, mas vai chegar o momento que não vai sobrar um sequer para contar a história, porque Deus está comprometido com a sua palavra. Deus está comprometido com a sua palavra. E Gênesis 3:15 se cumpriu. O Messias veio. Apesar das inúmeras, incontáveis tentativas de impedir que o Messias viesse, ele veio. A primeira tentativa de Satanás foi levando Caim a matar Abel, aquele que deveria levar a linhagem adiante. Mas Deus providenciou Sete. Depois ele tentou no dilúvio. Antes do dilúvio, contaminando toda a espécie humana, Deus livrou a Noé. Ele tentou no genocídio ali no Egito, matando os descendentes dos hebreus. Mas Deus livrou a Moisés. Ele tentou no genocídio, ou melhor, no infanticídio, o primeiro e o segundo infanticídio, tentando matar todas as crianças de 2 anos para baixo, na tentativa de matar o Cristo como criancinha. O Messias esmagou a cabeça da serpente. Ele ainda está se contorcendo. É aquela cobra que está com a cabeça esmagada, mas ainda dá rabanada para um lado e para o outro. Mas, em breve, o Senhor esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Que Deus te abençoe. Cristo deixou isso reservado para você. Deus deixou isso reservado para a espécie humana. A cabeça o Messias esmagou. Agora vocês acabarão de esmagar o resto. Amém? Oremos ao Senhor e que Deus nos abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem tido um cuidado grande para com a humanidade. O Senhor tem protegido a espécie humana de todas as formas. O Messias esmagou a cabeça do nosso inimigo. E em breve nós estaremos esmagando o restante. Nos guarde no teu amor. E que essa verdade, que a tua palavra permaneça em nossos corações, que estejamos debaixo da proteção do sangue do Cordeiro, porque o sangue de Cristo tem poder, e a nossa esperança está nele, em Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Deus os abençoe. Inscreva-se no canal. E até a próxima vez, com a graça de Deus. Amém.